Estamos novamente em direto aqui do pavilhão desportivo de Albufeira com mais uma grande figura do basquetebol nacional, Moncho Lopes, treinador do Futebol Clube do Porto, da Liga Placar. Moncho, bem-vindo a Albufeira mais uma vez, desta vez com a oportunidade de estar aqui desde o início da competição. Com que expectativa é que veio aqui a Albufeira para ver o quê? Hola, Ricardo. Bueno, sí, este ano estou desde o inicio tamén pela alteración de datas, non? Mas en épocas anteriores chegaba na parte final da competición. O objetivo é o mesmo, independentemente dos días que estiver. Desfrutar do ambiente do basquetebol, que é algo inherente a estar aquí. Non é a prioridade para min, mas se desfruta moito deste grande ambiente, e observar, non, aos jovens talentos do basquetebol nacional, no sector masculino. Consegue, enquanto treinador, consegue abstrair-se da parte da observação, da parte de análise técnica, de análise tática e desfrutar verdadeiramente do jogo? Sim, consigo. A ver, nos máis dos meus 30 anos como treinador, quasi todo desenvolví no alto rendimento, e cando ves jogos de alto rendimento realmente é moito difícil fuxir da componente máis táctica, non? Mesmo como espectador, cústame nesse sentido, non estar a observar, a tirar ideas, apontamentos. Cando vimos cá observar jovens xogadores, tamén teño moita experiencia na observación de talentos, estou a ver as coisas de unha maneira un bocadito máis individual, acompañar ao miúdo diferentes acções, e acho que aí estou máis na liña, se callar, do Moncho adepto, non? Desfrutando da evolución desse atleta, das decisões que ele toma, sem estar tão por dentro de aspectos mais tácticos. Falou agora das decisões. Aqui, muitas vezes, se calhar, mais do que questões técnicas que já estão identificadas, de capacidades técnicas dos jogadores, procura-se também ver outros aspectos, a tomada de decisão, perceber como é que um jogador reage perante a adversidade, se é treinável, se é coachable, sim ou não. Há também essa procura desse tipo de aspectos no jogador? Sim, sobre todo aspectos atitudinais para nós são importantes, non? Acontece que estamos a observar a jovens xogadores con os quais aínda non temos un contacto directo, non son. É diferente atletas que xogan na seleção da ABP, non? Da Asociación do Porto, que sendo atletas do noso clube ou de outros clubes tens máis información e os acompañamos durante máis tempo durante o ano. Aquí estou a ver xogadores de outras zonas do país, e o primeiro que dá nas vistas para min é a estrutura física, o primeiro que observo, non? Aqueles xogadores non necesariamente máis altos, mas con corpos diferentes, non? E con unha capacidade atlética por cima da media. Depois, obviamente, aspectos técnicos, sempre tendo en conta que há xogadores nestas idades que poden parecer moito dotados técnicamente e son moito influentes no jogo, mas se callar ten menos talento ou menos capacidade, non? de progresar que outros que ás veces parecen máis que poden ter máis dificultades ou máis incompetentes entre aspas. Mas os aspectos atitudinais son importantes. Temos visto nos últimos anos xogadores con unha aparente cualidade e un potencial bom, mas que se callar a súa linguaxe corporal en xogo, a súa maneira de manifestarse con treinadores e colegas, faz pensar que pode ser difícil conseguir ajudar a estes atletas a ser xogadores. Non é por este aspecto atitudinal que deixamos de ter en conta un xogador destes, mas nunca é unha boa referencia un xogador que en campo non esteja a dar todo e que non esteja a xogar con o sorriso, non? E coa felicidade propia dun atleta joven e sobre todo moito comprometido, non? Con todo o que envolve un desporto colectivo como o basquetebol. Os jogadores que vêm aqui sabem que estão numa montra muito particular, que toda a gente acompanha as festas, que aparece muita gente ligada à modalidade, desde treinadores de formação, treinadores de liga. É para eles um fator de pressão acrescido, ou devem encarar isto como algo natural, porque se estão aqui, muito provavelmente vão ter uma carreira também sempre ligada a momentos importantes da temporada basquetebolística? Bueno, acho que os atletas que están cá e os pais, o primeiro que deben pensar é só no facto de estar na festa do basquetebol e desfrutar moito do momento, non? E do bonito que é, sendo atleta sub-14 ou sub-16, facer parte dunha seleção distrital e sen pensar moito máis. Obviamente,
depois temos aqueles jogadores que son chamados con asiduidade aos programas de detección de talentos nacionais, seleções, que lógico que se críe neles unha expectativa maior de vir a ser jogadores profesionais, e eses probablemente non conseguen fuxir a unha pequenita presión de ver que podemos estar aquí observadores dos clubes que neste momento podemos reclutar en Portugal, non? Que debemos ser Futebol Club do Porto, Benfica, Sporting de Lisboa. Neste momento somos os clubes probablemente con millores condicións por razóns obvias. Isto non é unha crítica para outros clubes. Somos os clubes que sen dúbida estamos á procura de xogadores de talento para lles ofrecer os bons encuadramentos que todos estes clubes temos para que estes atletas integren a nosa formación. Para além das festas, da competição, outros momentos marcam este evento, um deles os Jogos All-Star, e no jogo All-Star estarão atletas do Futebol Clube do Porto. Acredito que o All-Star é uma altura que, por vezes, os treinadores podem temer que possa surgir alguma lesão. Os treinadores dão recados aos jogadores para evitarem correr tanto como correm quando é a competição a sério. Não, nenhum recado en absoluto. Antes, pelo contrário, non gostamos que os nosos atletas sejam seleccionados e depois eles son os que deciden. O que sí mostran os atletas moitas veces, uns maior motivação, satisfação por estar cá, e outros que prefiren non estar, non? Mas realmente ningún dos nosos atletas ven con ningún recado de se poupar, eles son como son. Eu fui seleccionador do All-Star en España, no Campeonato de España, aquí, já en 3 ocasións, e pronto, acho que é un jogo máis para adeptos e atletas. Realmente os treinadores, falo por min propio, nos sentimos menos por dentro deste tipo de eventos, non? É lógico que tamén chamemos a treinadores para o All-Star, mas realmente quase somos unha figura decorativa que está lá para bater palmas e ajudar a partillar, a distribuir os minutos. Mas é un jogo de festa e eu acho que atletas e adeptos, comunión atletas e adeptos é o máis importante. Para os treinadores é também um momento de reconhecimento pelo que fizeram na primeira fase da temporada. E têm a oportunidade de dar 1 ou 2 treinos. Esses treinos servem para quê? Para falar com os jogadores, para dar alguma mensagem para eles se divertirem? Treina-se verdadeiramente alguma reposição, alguns princípios básicos para alguma coisa? Ricardo, non sei o que facen os outros treinadores, non? Cando eu tive de facer un treino antes dun All-Star, procuras introducir unha reposición lateral, unha final, e para atacar en medio campo 2 ideas, non moito máis. Padróns ás veces moito universais, non? Padróns tácticos recoñecidos prácticamente por todos os atletas, porque que o jogo tamén non sexa caótico, non? Acho que unha das cousas bonitas da nosa modalidade non é só o aspecto máis individual do atleta espectacular tal, é tamén a propia armonía e coordenación táctica que poden ter os 5 xogadores que están en todo momento envolvidos, non? No jogo. E imagino que todos os treinadores vamos con esa idea, 2, 3 ideas, non xogadas moito estruturadas, moito rígidas, mas sí uns padróns, sobre todo de inicio do ataque, con algunhas regras e depois espetáculo. Para finalizar, podemos falar um pouco também da época do Porto. O Porto acaba de vencer a Taça de Portugal, entretanto uma série de vitórias importantes que aproximam o Porto dos lugares ainda mais cimeiros da classificação. Com que ambição? Vai dizer-me que o Porto luta para ganhar todas as competições, já sei, mas olhando verdadeiramente para a classificação, existe um objetivo de chegar a um determinado lugar até ao final desta fase regular? Nós, neste momento, e non dependía de nós, dependía de resultados de outras equipas, tiñamos non garantida, mas o 3º lugar quasi consolidado, e obviamente mantiñamos sempre a ambición de poder subir ao 2º lugar, mas dependíamos do que fixesen as equipas que estaban en 1º e en 2º. Os resultados do Benfica e os nosos propios resultados nos permiten nesta altura depender de nós para optar ao 2º lugar, e vamos tentalo, non? É difícil, falta a segunda volta ainda da segunda fase, jogos de moitas dificultades, jornadas duplas, con os condicionantes que cría a jornada dupla de moita exigencia física. O que eu penso agora, a miña maior ambición máis que clasificatoria, é
que aquel factor sorte que nos ten acompañado nos últimos meses, porque é moito importante, non chega apenas con traballar e traballar ben, factor sorte en forma de lesões, non? E o que nos ten dado a Taça de Portugal. Nós chegamos á Taça de Portugal en plena forza, algo que non aconteceu no pasado, non? Noutros momentos altos, sobre todo nas dúas épocas anteriores. Chegamos á Taça de Portugal sen xogadores lesionados e entón o traballo te acaba por axudar, mas ese factor sorte de non ter lesionados é o que máis me preocupa neste momento, até porque nesta altura, depois desta primeira fase que ten corrido moito ben en termos de resultados, a equipa acaba por sofrer lesões de xogadores moito importantes para nós, como Will Sheehy e como Miguel Queiroz, con moita incerteza de como se van a recuperar agora antes dos playoffs, non? Essa questão do segundo e o terceiro classificado é importante porque, chegando eventualmente a uma meia final, o fator casa fica aí decidido, quem fica em segundo e em terceiro lugar, e por isso, sabendo que há 3 crónicos candidatos ao título e que eventualmente chegar ao primeiro lugar da fase regular poderá ser já difícil, ou pelo menos não depende apenas de Benfica e Porto, chegar ao segundo é muito importante na tal conquista do fator casa numa eventual segunda ronda. Sí, nós preferimos, obviamente, non? O noso pabillón é un dos pabillóns nos que o factor campo pode ser importante. Acho que cada vez menos na nosa modalidade o xogar en casa ou fora é decisivo, cada vez menos. E os resultados en Portugal nos últimos anos da Primeira Liga ten demostrado iso, que moitas equipas con factor campo en contra ten se sagrado campeás, mas realmente nos preferimos, sería hipócrita non dizer o mesmo. Agora, non é unha modalidade en que xogar fora ou en casa exista moita diferenza desde o ponto de vista, ás veces, das propias condições climatéricas, non? Estou a pensar como pode acontecer no futebol, ou aquí non existen relvas molladas, nem máis altas ou máis curtas, non sei, cada estou a dizer unha estupidez. Realmente há unha homogeneidade de prácticamente todo, non? Só falta quasi que a cor do xao do piso sexa igual en todos os campos, mas realmente o factor campo ás veces é máis decisivo desde o ponto de vista psicológico. Teño este factor a favor, comenzo por xogar en casa os 2 primeiros xogos, mas non somos unha equipa, e falo desde os anos que eu estou no Fútbol Club Porto, que son 10 anos, mas na Primeira Liga apenas son 7, que temos liado ben até con o factor campo en contra. Non é algo que nos obsesiona a nos. Si conseguimos ser segundos e na media final ter o factor campo a favor, excelente, senón a ambição é a mesma e nos sentimos favoritos na mesma. Muito obrigado, Montes. É sempre um prazer falar consigo. As palavras de Montes Lopes, treinador do Futebol Clube do Porto, que está em Albufeira para acompanhar esta 13ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil. Nós vamos voltar daqui a pouco com mais figuras da modalidade. Fique connosco. Até já.